Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um início de leitura aqui no nosso canal. Hoje vamos iniciar a leitura do livro do Dr. Joe Dispenza, mais um livro do Dr. Joe Dispenza, Como Ser Sobrenatural. É um livro que vai unir aí neurociência, espiritualidade e transformação pessoal, se assim você o quiser. Então, seja muito bem-vindo e vamos mergulhar mais uma transformação consciente. Se você quer participar aqui conosco, fazer parte desta comunidade, deixe a sua vontade na descrição, nos comentários desse vídeo. Que aí eu mando para você o link do WhatsApp desse grupo. Você estará aqui conosco ao vivo diariamente, depois da leitura, vai participar das nossas trocas, da nossa conversa. Pessoas comuns realizando o extraordinário. E olha só o prefácio de Greg Braden. Como se tornar sobrenatural? Como será? Elogios para se tornar sobrenatural. Vou aumentar aqui um pouquinho a letra. Dr. Joe Dispenza é médico, cientista e místico dos tempos modernos. Com um estilo simples, direto e fácil de entender, combina em um único livro as descobertas que alteraram os paradigmas da ciência quântica e os profundos ensinamentos que praticantes do passado dedicaram a vida toda a dominar. Aqui do prefácio. Sou fã do trabalho do Dr. Joe Dispenza há muito tempo. Em Como se tornar sobrenatural, você vai aprender exatamente como pode transcender as limitações do seu passado, inclusive desafios de saúde, e criar literalmente um novo corpo, uma nova mente e uma nova vida. Essa informação é empolgante, incrivelmente prática e transformadora. Christiane Northrup, médica e autora de Goodness Never Age, best-seller do The New York Times. Neste livro provocante, fascinante, o Dr. Joe Dispenza mostra que somos muito mais que nossa mente linear. Como um guia sábio, o Dr. Joe Dispenza leva os leitores além da consciência comum para a compreensão do campo quântico infinito da consciência, além dos sentidos e além do espaço e tempo. Recomendo este livro a todos que queiram explorar a extraordinária natureza da consciência e cura. Judith Orloff, médica, autora de The Empath's Survival Guide. Uau! Se você algum dia teve que acreditar em milagres, mas precisou de um pouco de ciência para dar uma esclarecida em suas esperanças, este livro é para você. O Dr. Joy oferece insights extraordinários e instruções passo a passo poderosas e lúcidas para viver de um modo sobrenatural. Dr. David R. Hamilton, autor de How Your Mind Can Heal Your Body. Li muitas coisas, mas o livro do Dr. Joy Dispenza me deixou fascinada. É inovador, uma revelação incrível na medicina mente-corpo. Bravo. Olha só médicos aqui, né? Doutora Mona Lisa Schultz, autora de Heal, Hell, Your Mind e Always Hell. Well. Aqui temos outros livros do Dr. Joe Dispenza. Você é o placebo, o poder de curar a si mesmo. Quebrando o hábito de ser você mesmo, que nós já temos aqui no canal, né? Como desconstruir a sua mente e criar uma nova. Para meu irmão John, que sempre foi
um verdadeiro místico. Aí temos o sumário, prefácio. Ao longo da história humana, há incontáveis relatos sobre pessoas que tiveram experiências que as lançaram além dos limites do que era considerado possível. Desde os 2 séculos e meio de vida de Li Qingwen, o praticante de artes marciais que nasceu em 1677, viveu 256 anos, teve 14 esposas e mais de 200 filhos antes de morrer. Em 1933, a cura espontânea de uma série de doenças documentadas pelo Institute of Noetic Science, Instituto de Ciências Intelectuais, em 3,5 mil referências de mais de 800 jornais em 20 idiomas, a evidência claramente nos diz que não somos o que nos disseram no passado, e menos ainda o que nos permitimos imaginar. À medida que a aceitação do potencial humano expandido ganha força, a questão deixa de ser o que é possível na vida e passa a ser como fazer isso. Como despertar nosso extraordinário potencial na vida diária? A resposta para estas perguntas forma a base deste livro. O Dr. Joe Dispenza é médico, cientista e místico dos tempos atuais. Também é um sintetizador de informações com uma visão que vai além dos limites de uma única disciplina científica, extraindo informações de vários campos da ciência sólida, como epigenética, biologia molecular, neurocardiologia e física quântica. Joy cruza as fronteiras tradicionais que no passado separavam pensamento científico e experiência humana. Com isso, abre a porta para um novo e arrojado paradigma e autofortalecimento, uma forma de pensar e viver com base no que sentimos ser possível em nossa vida, bem como no que aceitamos como fato científico. A nova fronteira de potencial realizado está redefinindo o que significa ser um ser humano plenamente apto e capacitado. E é uma fronteira promissora para todo mundo, de donas de casa, estudantes e trabalhadores gabaritados a cientistas, engenheiros e profissionais de saúde. O motivo para um apelo tão amplo é que o trabalho de Joy hoje se compara a um modelo testado que professores usaram com sucesso durante séculos com seus alunos. A ideia é simples. Quando temos a experiência direta de um potencial maior, isso nos liberta para aceitá-lo em nossa vida diária. O livro que você tem em mãos é o primeiro manual a fazer justamente isso. Nos conduz em uma jornada passo a passo para a realização de nosso maior potencial de corpo, saúde, relacionamentos e propósito de vida, e permite que a façamos no nosso ritmo. Foi nas paredes de uma caverna no platô tibetano que vi por mim como esse modelo foi usado por um dos grandes mestres yogis do passado para libertar os alunos de suas crenças limitadas. O legado do ensinamento persiste até hoje, preservado na rocha nativa que foi lar e sala de aula do mestre 8 séculos atrás. Na primavera de 1998, liderei um grupo de peregrinação pelas terras altas do Tibete Ocidental. A rota nos levou diretamente à caverna isolada do poeta, místico e yogi do século XI, o Jetsun Milarepa, conhecido em seu tempo simplesmente como Milarepa. Ouvi falar no lendário yogi pela primeira vez quando era aluno de um místico Sikh, que se tornou meu professor de yoga na década de 1980. Estudei por anos o mistério que cercava a vida de Milarepa, ou Milarepa. Como ele, filho de uma família privilegiada, escolheu renunciar aos bens materiais, às brutais e trágicas circunstâncias da perda da família e de pessoas amadas para a violência em massa. E como sua vingança,
e subsequente sofrimento o levaram ao retiro no alto das montanhas do Himalaia, onde descobriu seu extraordinário potencial como um yogi dedicado. Quis ver o lugar onde Milarepa desafiou as leis da física para demonstrar para si e seus alunos que somos confinados apenas pelos limites de nossas crenças. No 19º dia da minha jornada, tive essa oportunidade. Depois de me habituar à baixíssima umidade e à altitude superior a 4.500 metros do nível do mar, fui parar num lugar onde Milarepa esteve diante de seus alunos 800 anos antes. Com o rosto a poucos centímetros da parede da caverna, olhei diretamente para o mistério não resolvido que cientistas modernos nunca conseguiram explicar ou repetir. Foi aquele exato local que Milarepa ergueu o braço na altura do ombro, tocou na rocha e sua mão adentrou a parede, como se a pedra não existisse. Quando fez isso, a rocha sob sua mão se tornou mole e maleável, cedendo à pressão. O resultado foi uma impressão perfeita da mão esquerda do yogi na pedra, para que seus alunos na época e ao longo dos séculos vissem. Apontando as lanternas para as paredes e o teto da caverna, pudemos ver outras impressões da mão, revelando que Milarepa tinha oferecido essa demonstração mais de uma vez. Ao abrir a palma da mão e pressioná-la dentro da impressão, pude sentir meus dedos aninhados no molde do yogi, precisamente na posição que a mão dele tinha assumido 8 séculos atrás. O encaixe era tão perfeito que qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre a autenticidade da marca desapareceu rapidamente. Foi uma sensação inspiradora e de humildade ao mesmo tempo. Meus pensamentos voltaram-se na hora para o homem Milarepa. Quis saber o que se passou com ele ao tocar a pedra. Em que estava pensando? Talvez mais importante, o que estava sentindo? Como desafiou as leis físicas que dizem que mão e pedra não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Como se lesse minha mente, o guia tibetano respondeu as perguntas antes que eu pudesse fazê-las. A meditação do Geshe, grande professor, ensina que ele é parte da rocha, não distinto dela. A rocha não pode contê-lo. Para ser o Geshe, ou Gesh, a caverna representa um local de experiência, não uma barreira limitadora. Neste local, ele é livre e pode se mover como se a rocha não existisse. As palavras do guia fizeram todo sentido. Quando os alunos de Milarepa viram o professor fazer uma coisa que as crenças tradicionais diziam não ser possível, ficaram diante do mesmo dilema que encaramos hoje quando optamos por nos libertar das crenças limitadoras. O dilema é o seguinte: o pensamento acatado por familiares, amigos e pela sociedade dos alunos considerava o mundo em termos de limites e fronteiras. Isso incluía a crença de que a parede de uma caverna é uma barreira para a carne de um corpo humano. Porém, quando Milarepa afundou a mão na pedra, seus alunos viram que havia exceções para essa lei. A ironia é que as duas formas de ver o mundo estão absolutamente corretas. Tudo depende de como escolhemos pensar em nós e em um dado momento. Tudo depende de como escolhemos pensar em nós em um dado momento. Quando pus a mão sobre a impressão que o yogi deixou para seus alunos muito tempo atrás, me perguntei: somos confinados na vida de hoje pelas mesmas crenças limitantes que os alunos de Milarepa enfrentaram em seu tempo? Caso sim, como despertar o poder para transcender nossas crenças limitantes?
Descobri que quando uma coisa é verdadeira na vida, essa verdade aparece de muitas maneiras. Por isso, não é surpresa que a documentação científica das descobertas de Joy em sala de aula nos leve à mesma conclusão a que Milarepa e místicos chegaram ao longo dos séculos. O universo é como é, que nossos corpos são como são, e as circunstâncias da nossa vida são como são por causa da consciência e do que pensamos sobre nós mesmos em nosso mundo. Contei a história de Milarepa para ilustrar esse princípio aparentemente universal. A chave para o ensinamento do yogi é a seguinte: quando experimentamos por nós mesmos ou vemos em outra pessoa alguma coisa que um dia pensamos ser impossível, nos libertamos de nossas crenças para transcender tais limitações em nossa vida. Precisamente por isso, o livro que você está segurando tem o potencial de mudar sua vida, mostrando-lhe como aceitar o futuro com que você sonha como a realidade atual, de modo que seu corpo acredite que está acontecendo agora. Assim, você descobre como colocar em movimento uma cascata de processos emocionais e psicológicos que refletem a nova realidade. Os neurônios no cérebro, os neuritos sensoriais do coração e a química do corpo se harmonizam para refletir o novo pensamento, e as possibilidades quânticas da vida são rearranjadas para substituir as circunstâncias indesejadas do passado pelas novas circunstâncias que você aceitou como o presente. Esse é o poder deste livro. Com um estilo simples, direto e fácil de entender, Joe Dispenza combina em um único livro, as descobertas que alteraram os paradigmas da ciência quântica e os profundos ensinamentos que praticantes do passado dedicaram a vida toda a dominar, e nos mostra como nos tornarmos sobrenaturais. Greg Braden, autor de Human by Design e A Matriz Divina, best-seller do The New York Times. Introdução. Prepare-se para se tornar sobrenatural. Entendo que escrever este livro é um risco para mim e minha reputação. Há certas pessoas no mundo, inclusive algumas na comunidade científica, que podem chamar meu trabalho de pseudociência, especialmente depois do lançamento de Como se tornar sobrenatural. Antes, eu me preocupava com a opinião dos críticos. No começo da carreira, sempre eu escrevia pensando nos céticos, tentando ter certeza de que aprovariam meu trabalho. Em algum nível, achava que era importante ser aceito por essa comunidade. Mas um dia, diante de uma plateia em Londres, enquanto uma mulher segurava o microfone e contava como tinha superado sua doença, como havia se curado com as práticas sobre as quais escrevi em outros livros, tive uma epifania. Ficou muito claro que os céticos e cientistas rígidos, apegados às suas crenças sobre o que era possível, não iam gostar de mim nem do meu trabalho, por mais que me esforçasse. Tão logo eu fiz essa constatação, soube que estava desperdiçando muita energia vital. Perdi o interesse em convencer aquele grupo particular, em especial aqueles que estudam o normal e o natural, sobre o potencial humano. Eu estava totalmente apaixonado por uma coisa que era tudo menos normal e queria estudar o sobrenatural. Ficou muito claro que eu deveria desistir dos esforços fúteis para convencer aquela comunidade de alguma coisa e, em vez disso, direcionar minha energia para a parte da população que acredita em possibilidades e quer ouvir o que eu tenho para compartilhar. Que alívio foi abraçar essa ideia e desistir de qualquer tentativa de fazer alguma diferença naquele outro mundo. Enquanto ouvia aquela doce senhora em Londres, que não era monja, freira, acadêmica ou estudiosa, percebi que ao contar sua história para a plateia, ela ajudava outras pessoas a ver partes de si mesmas. Os que ouviam sua jornada podiam acreditar que seria possível para eles fazer a mesma coisa. Cheguei a um estágio de vida em que não me incomodo com nada do que digam sobre mim.
Com certeza tenho defeitos, mas agora sei, mais que nunca, que estou fazendo diferença na vida das pessoas. Digo isso com total humildade. Trabalhei durante anos simplificando informações científicas complexas para que as pessoas as aplicassem na própria vida. Nos últimos 4 anos, meu grupo de pesquisadores, minha equipe e eu percorremos um longo caminho para medir, registrar e analisar cientificamente transformações na biologia das pessoas para provar ao mundo que indivíduos comuns podem fazer o incomum. Neste livro, não se trata só de cura, embora inclua histórias de pessoas que fizeram mudanças importantes na saúde e reverteram doenças, junto com as ferramentas de que você precisa para fazer o mesmo. Essas conquistas estão se tornando bem comuns em nossa comunidade de estudantes. O material que você está prestes a ler existe fora das convenções e, no geral, não é visto ou entendido pela maioria do mundo. O conteúdo deste livro é baseado em uma evolução de ensinamentos e práticas que culminaram na capacidade de nossos alunos de mergulhar mais fundo no aspecto mais místico destes conhecimentos. E é claro, espero que faça a ponte entre o mundo da ciência e o mundo do misticismo. Escrevi este livro para levar o que sempre pensei ser possível a um novo nível de compreensão. Quero demonstrar ao mundo que podemos criar uma vida melhor para nós e que não somos seres lineares, vivendo vidas lineares, mas seres dimensionais, vivendo vidas dimensionais. Espero que a leitura deste livro o ajude a entender que você já tem dentro de si, latente, toda a anatomia, química e fisiologia de que precisa para se tornar sobrenatural, esperando para ser despertada e ativada. No passado, hesitei em falar sobre esse aspecto da realidade por temer que pudesse dividir o público com base em crenças pessoais. Porém, há muito tempo eu queria escrever este livro. Ao longo dos anos, tive experiências místicas riquíssimas que me transformaram para sempre. Esses eventos internos influenciaram quem sou hoje. Quero apresentar este mundo de dimensão e mostrar algumas mensurações e estudos que fizemos em nossas oficinas avançadas pelo mundo. Comecei a coletar dados de nossos alunos nessas oficinas, porque testemunhamos mudanças significativas na saúde e eu sabia que eles estavam mudando sua biologia durante as meditações, em tempo real. Temos milhares e milhares de varreduras cerebrais que provam que essas mudanças não foram apenas imaginadas, mas de fato aconteceram no cérebro. Vários alunos que avaliamos realizaram as mudanças em 4 dias, duração de nossas oficinas avançadas. Em equipes científicas que montei, registraram varreduras cerebrais usando análise quantitativa de eletroencefalograma, EEG, antes e depois das oficinas, bem como medições em tempo real durante as meditações e práticas. Não fiquei apenas impressionado com as mudanças, mas também chocado com o quanto foram drásticas. O cérebro de nossos alunos funciona de forma mais sincronizada e coerente depois da participação em retiros avançados pelo mundo. O sistema nervoso mais organizado os ajuda a ter muita clareza sobre o futuro que podem criar, e eles conseguem se ater à intenção, independentemente das condições do ambiente externo. Quando o cérebro trabalha direito, eles trabalham direito. Apresentei dados científicos que mostram o quanto o cérebro dos alunos melhorou em poucos dias, o que significa que você pode fazer o mesmo por seu cérebro. No fim de 2013, algo misterioso começou a acontecer. Começamos a ver os registros de varreduras cerebrais que intrigavam os pesquisadores e neurocientistas que iam aos nossos eventos estudar meu trabalho. A elevada quantidade de energia no cérebro que registrávamos, enquanto alguns alunos praticavam certas meditações, nunca fora registrada até então. No entanto, aquelas leituras em comum estavam aparecendo muitas e muitas vezes. Quando entrevistávamos os participantes, eles contavam que a experiência subjetiva durante a meditação era muito real e mística, e que mudava profundamente sua visão do mundo ou melhorava sua saúde de forma drástica. Compreendi que aqueles momentos
Compreendi que naqueles momentos os participantes viviam experiências transcendentais no mundo interno da meditação, que eram mais reais do que qualquer coisa que já houvessem experimentado no mundo exterior. Nós estávamos capturando objetivamente as experiências subjetivas. Isso agora se tornou um novo normal para nós. Na verdade, muitas vezes podemos prever quando as grandes amplitudes de energia vão ocorrer no cérebro, baseados em certos indicadores e sinais que vemos há anos. Nestas páginas, quero desmistificar o que é uma experiência interdimensional, bem como dar informações sobre a ciência, a biologia e a química dos órgãos, sistemas e neurotransmissores que fazem isso acontecer. Espero proporcionar um mapa para você criar essas experiências por si. Também registramos mudanças impressionantes na variabilidade da frequência cardíaca, VFC. Sabemos que isso ocorre quando o aluno abre o coração e mantém emoções elevadas como gratidão, inspiração, alegria, bondade, reconhecimento e compaixão, que fazem o coração bater de modo coerente, isto é, no ritmo, em ordem e equilíbrio. Sabemos que são necessárias uma intenção clara, um cérebro coerente e uma emoção elevada, um coração coerente, para começar a mudar a biologia de viver no passado para viver no futuro. A combinação de mente e corpo, pensamentos e sentimentos também parece influenciar a matéria. É assim que você cria realidade. Então, se você vai acreditar para valer em um futuro que imagina com todo o coração, vamos garantir que seu coração esteja aberto e plenamente ativado. Por que não se aperfeiçoar e fazer disso uma habilidade mediante a prática e o feedback quantitativo? Criamos uma parceria com o HeartMath Institute, um grupo de pesquisadores sagazes com sede em Boulder Creek, Califórnia, que nos ajudou a medir as respostas de milhares de nossos participantes. Queremos que nossos alunos desenvolvam a capacidade de regular seu estado interno, independentemente das condições do ambiente externo, e que saibam quando estão criando coerência cardíaca e quando não. Em outras palavras, quando medimos as mudanças internas, podemos dizer a uma pessoa que ela criou um padrão mais equilibrado na medição cardíaca, que está fazendo um ótimo trabalho e deve continuar exatamente assim. Ou podemos informar que ela não está fazendo qualquer mudança biológica, e então dar as instruções apropriadas e oferecer várias oportunidades de prática para se apropriar, para se aprimorar no processo. O feedback é para isso. Nos informa quando estamos fazendo a coisa certa e quando não estamos. Vontade de continuar lendo. Mas vamos ficar por aqui neste primeiro dia de leitura. Assim teremos tempo para conversar um pouquinho. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal e nos acompanhou até aqui, se inscreva, clique no sininho para ativar aqui as notificações, assim a cada novo vídeo você será notificado. Sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.